Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Outro dia alguém escreveu para mim e falou: como é que está escrito aqui em Gênesis 4, versículo 1, que Adão conheceu Eva? Eles não moravam juntos lá no Jardim do Éden? Então, às vezes, um problema que a gente tem na Bíblia é falta de vocabulário, é desconhecer vocabulário da língua portuguesa, não precisa nem de hebraico, nem grego, nada. É vocabulário, é falta de leitura, né? Por isso que é muito importante, desde criança, os pais que são cristãos, lerem com seus filhos a Bíblia. Ah, então vamos ler aquela na linguagem de hoje. Não, não leia na linguagem de hoje. A linguagem de hoje é uma Bíblia deturpada, é uma Bíblia castrada, ela foi totalmente... Eles pegaram 600 palavras e falaram, vamos escrever a Bíblia dentro desse vocabulário de 600 palavras, mais ou menos assim, para todo mundo entender. Mas aí você cai num problema, porque nem todas as palavras têm o mesmo significado na Bíblia. Você não pode pasteurizar o vocabulário da Bíblia para ficar o mínimo denominador comum, porque daí o seu entendimento também vai ser no mínimo denominador comum. E muitas vezes nós já perdemos, mesmo sendo a versão Almeida corrigida e a versão Almeida atualizada, duas versões excelentes, mas usam uma língua corrigida mais ainda, né? A corrigida usa uma linguagem muito mais rebuscada, muito mais antiga, muito mais arcaica. Mesmo sendo essas versões em português arcaicas e com o vocabulário às vezes difícil para alguém, elas ainda perdem em relação aos originais hebraico e grego. Então, não vamos querer ir mais longe ainda do original, pegando Bíblias que são linguagem de hoje, porque ainda que possa facilitar para entender algumas coisas, fatos históricos e tal, elas perdem muito. Por exemplo, quando você pega uma Bíblia, tem uma versão da Bíblia que fala que é a Bíblia hebraica original, alguma coisa assim. Um cara aí traduziu para o português, lançou como sendo a última bolacha do pacote, né? Mas aí você vai nos pesos e medidas, o que ele fez com os pesos e medidas? Ele traduziu. Ele converteu os pesos e medidas da Bíblia. Você não pode converter os pesos e medidas da Bíblia. Porque os números que representam os pesos e medidas têm significado. Então, quando você vê lá que tinha a lança de Golias, pesava, acho que 60 ciclos, 600 ciclos, alguma coisa assim, não lembro os números exatos agora, aquilo tem um significado. Cada moeda, cada preço, quanto que 30 moedas ou 30 denários, tem um significado também. Você não pode transformar em reais, em dólar, essas coisas. Você pode, às vezes, pegar um dicionário e transformar para entender mais ou menos o valor. Mas os números na Bíblia têm significado. Tem significado. O número 6. Então, quando você vê lá o número 6 aparecer na vida de Salomão, na vida de Golias, você sabe que aquilo é um número imperfeito. Tão imperfeito quanto são os seres humanos. Então, você não pode transformar, de repente, as medidas em medidas atuais, modernas, não é? Então aqui, apenas para esclarecer, eu esclareci aquela pessoa que me perguntou, falei, não, aqui é o seguinte, conheceu Adão a Eva, sua mulher, não significa que eles nunca tivessem se encontrado antes, foi a primeira vez que eles se encontraram, foi fora. Não, a palavra conhecer é no sentido de ter uma relação sexual. É por isso que lá quando os dois anjos entram na cidade de Sodoma para resgatar Ló e sua família, os homens da cidade, os sodomitas da cidade de Sodoma, querem derrubar a porta da casa de Ló. Ele fala, traz esses dois homens para fora, nós queremos conhecê-los. Por quê? Eles queriam o quê? Jogar baralho juntos? beber um vinho juntos? Não! Eles queriam estuprar os dois anjos. É isso que eles queriam fazer. Por isso que era conhecê-los. Então aqui, quando Adão conhece a Eva, é porque eles têm a relação sexual já fora do Jardim do Éden. A Bíblia não diz se eles tiveram isso antes, dentro do Éden, porque a minha opinião é que foi muito rápida entre a criação deles
os primeiros eventos ali do Éden, e a queda. Que a tentação de Satanás foi mais forte do que os desejos sexuais de Adão e Eva, que são válidos. Deus criou Adão e Eva com desejos sexuais, porque senão, quando o Senhor falou crescer e multiplicar, eles falam assim, eu prefiro ir ali. Eu prefiro ir ali olhar as flores, ou fazer uma caminhada, porque ele ia achar super desinteressante, né? Crescer e multiplicar. Mas Deus colocou esses desejos neles para que existisse a procriação e a terra pudesse se encher. Então, lembrando disso, conhecer não significa fazer amizade. Conhecer significa ter uma relação sexual na linguagem arcaica da Bíblia. E isso eu estou dizendo porque lá no versículo 17, nós vemos que depois que Caim sai de diante da face do Senhor e vai habitar na terra de Nod, ao lado oriental do Éden, nós não sabemos quanto tempo se passou desde o nascimento de Caim. E quantos filhos Adão e Eva tiveram nesse tempo que se passou. Eu acredito que eles tiveram muitos filhos. Considerando que aqueles primeiros seres humanos viviam séculos, porque a doença, o pecado e as doenças, o pecado ainda não tinha causado uma corrupção tão grande da parte física do ser humano. Então os primeiros seres humanos viveram séculos, né? Matusalém viveu quase 1000 anos. Então eles tinham uma saúde perfeita. Você pega uma mulher hoje de uma região pobre na África, ou no Brasil, ou na Ásia, uma mulher que dura aí 40 anos, 50 anos, ela já está velha, está idosa, né? Ela tem às vezes 15 filhos, 15 filhos, né? Mirradinha e tal, e vai pondo um filho por ano, né? Um filho por ano vai nascendo. Imagine se essa mulher vivesse com uma saúde perfeita 500 anos. Ela era capaz de criar um país só de descendente dela. Então, Caim certamente já tinha uma esposa, aqui não fala, aqui não diz. A Bíblia, outra coisa importante de entender na Bíblia, a Bíblia só fala das pessoas que têm algo a ver com o enredo da história. E mais além, das pessoas que têm algo a ver com o enredo da história e têm algo a ver com Cristo. Seja no sentido positivo ou negativo. Seja como um tipo ou um antítipo. O antitipo que fala, né? Um símbolo ou um símbolo contrário de Cristo. Isso você vai encontrar ao longo de toda a Bíblia. Então não espere você encontrar toda a árvore genealógica aqui de Adão e Eva, porque só irão aparecer aqueles que têm algum papel preponderante, alguma parte importante no enredo da história. Eles não vão só estar ali para enfeitar, não é? Como o meu pai, uma vez, meu pai tinha um colega que trabalhava com ele, e o colega dele começou a falar no banco lá que iam fazer um filme, né? Aqueles filmes nacionais, ia ser um filme de cowboy ou alguma coisa assim. E esse amigo ficou falando para todo mundo que ele ia trabalhar no filme, tinha sido convidado para ser ator. Todo mundo foi, no dia que o filme estreou em Limeira, foi todo mundo ao cinema para assistir o filme, que o colega estava lá no filme, né? Então ficaram esperando. Aí tem uma cena assim, que passa um homem na frente da câmera da rua e fala assim, bom dia. E foi embora. Ou seja, não tinha papel nenhum. Ele simplesmente falava bom dia e ia embora. Ele era um figurante. Então na Bíblia todos têm um papel importante. Porque Deus não vai gastar papel com quem não é importante. Então aqui, Adão e Eva são os dois personagens principais da história. Mas tem outros filhos de Eva também, de Adão e de Eva. Tem outros. E uma dessas outras filhas de Eva certamente foi esposa de Caim. Mas então era incesto? Não. Porque o incesto não existia. Você não tem um crime se não existir uma lei contra esse crime. Quem tem acompanhado os estudos de Gênesis já entenderam que, no princípio, Deus tinha dado uma lei só para o ser humano, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Éden. Ok? E tinha dado também uma ordem que era crescer e multiplicai-vos, e outra ordem que ele deu para Adão, o Senhor deu para Adão, para ele guardar o jardim, trabalhar para cultivar a terra e guardar o jardim.
Essas foram as ordens que ele deu, mas dessas aí, apenas uma era uma lei, que tinha consequências. Porque se ele não cultivasse a terra, ele não ia ter o que comer. Se ele não guardasse o jardim, podia entrar ladrão. Como entrou, né? Como entrou. Mas não tinha uma lei, vamos dizer assim, que regesse todas as situações. E quando ele sai do jardim, continua não existindo. Existia agora a consciência do bem e do mal. Eles teriam poder, aliás, eles saberiam o que é mal, mas não teriam poder para evitá-lo e nem teriam poder para fazer o bem. Isso era a situação que eles estavam aqui depois do Éden. A humanidade, esse aqui vai ser o playground da humanidade. Essa era vai ser aquela era que é o desejo de todos os homens, sem polícia, sem governo. Não tinha governo aqui. Nesse período, até Noé, não vai ter governo. Cada um vai fazer o que bem entender. Sem julgamento e juízo, tanto é que Caim vai matar o seu irmão e Deus não o elimina. Ele não é sumariamente eliminado. Porque não tinha uma lei que falasse assim, não poderás matar o teu irmão. Não matarás. Isso aí ia ser dado depois. Mas ele tinha consciência de que matar era mal. Mas como não tinha uma lei, não tinha a placa de contramão, aí você entrava na rua. E aí? Como é que você ia saber que entrou na rua que é contramão? Não tem placa, não é? Então agora, nós vamos encontrar que Caim certamente casou-se com uma irmã porque não era incesto, ou casou-se com uma prima, ou casou-se com alguém porque não tinha incesto. E nas condições de saúde quase perfeita em que eles estavam, também não haveria o risco de nascer pessoas com deformidades, como hoje existe, às vezes, de irmão casando com irmão, né, com irmã, mãe com filho, filha com pai, e pode, às vezes, gerar deformidades. Mas também hoje é ilegal, hoje é crime, né? Algumas dessas práticas são consideradas crimes até na lei dos homens, e muito mais na lei de Deus, que foi encontrada depois, dada a Moisés. Então, quando perguntarem com quem casou Caim, meu filho, tinha muita gente para ele casar, era muito. O tempo, quando fala aqui no versículo 3, e aconteceu ao cabo de dias, e quantos dias? Não fala quantos dias, então tinha muitos dias passando. E Abel era pastor de ovelha, Caim lavrador da terra. Até aí, maravilha. Aí um dia, Caim trouxe, no versículo 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Isso aqui é uma passagem que eu já preguei em cima dela de tantas maneiras erradas que eu já nem me lembro mais. Porque cada vez que eu leio a Bíblia, eu descubro uma coisa nova. E eu falo, puxa, esse detalhe eu não tinha visto, olha só, que interessante. Aí lendo livros de irmãos também, comentários bíblicos, tudo. Então eu descubro coisas novas. Às vezes alguém me escreve e fala assim, Mário, eu ouvi você falar num vídeo assim, mas um vídeo que eu vi antes, você falava assado, assado, assado. O que aconteceu? Eu falei, eu aprendi, eu estou aprendendo. Não tome a minha palavra como palavra de Deus. Eu estou aprendendo. Quando eu aprendo uma coisa, eu depois vou andar em cima daquilo que eu aprendi. A gente anda, quando você anda com uma lanterna por uma estrada escura, você vê aquilo que está na frente do seu pé. Mas se você levantar o facho, você vai ver mais longe. E às vezes a gente não consegue levantar muito o facho para enxergar mais longe do que aquela coisa imediata ali. Então, eu já falei aqui, nesta passagem, que Caim trouxe do fruto da terra porque ele queria agradar o Senhor com base no seu esforço, no seu próprio trabalho. Ok? Deus tinha amaldiçoado a terra lá antes, junto com Adão, e ela daria agora cardos, espinhos, ele teria trabalho, teria o suor do seu rosto, comerás o pão, e toda aquela maldição que caiu sobre a terra por causa de Adão. Não era a terra que era ruim, era Adão que era ruim, que era pecador, e isso contaminou a terra. Mas quando eu falava então que quando Caim trouxe o fruto da terra, é porque ele queria agradar o Senhor com o seu trabalho. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e o Senhor gostou da oferta de Abel porque não era uma oferta vinda do trabalho. Agora,
procure um pastor de ovelhas e diga para ele que ele não trabalha. Claro que ele trabalha, ele tem que cuidar das ovelhas, ele tem que passar noites cuidando do rebanho, ele tem que correr atrás da ovelha perdida, ele tem que curar a ovelha, ele tem que defender do lobo. Ele tem um trabalhão. É que eles perguntar para um vaqueiro em qualquer fazenda, fala, amigo, você é desnecessário aqui porque eu ouvi falar que criar gado não precisa ninguém, né? O gado se cria sozinho, ele vai bater em você. Então não era exatamente isso aqui. O problema não era esse, né? Que é o problema, porque trabalhar e pegar o fruto da terra e oferecer ao Senhor é uma coisa que nós vamos encontrar depois ao longo de todo o Antigo Testamento. Ou pelo menos em Deuteronômio, quando fala da lei, das ofertas, tinha uma infinidade de ofertas diferentes, das primícias da terra, além das ofertas cruentas ou de animais sacrificados, existiam as ofertas de alimentos. Isso fazia parte da adoração judaica. Então por que aqui a terra era maldita e não podia, o trabalho de Caim não podia servir para Deus, e lá depois, quando na lei Deus ordena que eles tirassem da terra alimentos e fizessem ofertas? O que mudou? Nada. Na realidade, o problema estava na intenção de Caim, que era má. Existe um detalhe também, que essas duas ofertas, elas têm, por exemplo, se você traz do fruto da terra, mesmo que seja das primícias da sua terra, né, da sua plantação, você planta trigo. Aí a primeira colheita do trigo você guarda para oferecer ao Senhor, e as outras você guarda no celeiro. O que vai acontecer no ano que vem? Você tem as sementes ainda para continuar plantando trigo. Agora, se você tem um casal de ovelhas lá, de uma ovelha e um carneiro, e nasce a sua ovelhinha primogênita, ou seu carneirinho primogênito, para você oferecer ele ao Senhor, você vai ter que matá-lo. E matando, você nunca sabe se vai ter outra cria no lugar daquele. Então é um ato de fé você destruir aquilo que é a sua fonte de alimento para oferecer ao Senhor, na certeza de que ele vai dar mais depois. Por isso que a oferta de Abel era uma oferta de fé, e a de Caim não. A de Caim estava respaldada no seguro agrícola que ele tinha, com o celeiro cheio de sementes. Então não era exatamente isso também. Talvez a gente possa ter uma resposta lá em 1 João 3, versículo 12. Porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. O que é uma obra má? Alguém pode perguntar aqui. Paulo responde em Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Uma obra má é aquela que não é de fé. Então a obra de Caim não era de fé. E a obra de Abel era de fé. Por isso que a obra de Caim era má. E a de Abel era boa. E Deus aceitou então a oferta de Abel. Porque era uma oferta do seu rebanho que poderia não ter continuidade. Porque ele matou a matriz, não é? O primogênito da ovelha ou da cabra, que não sei exatamente, mas ele matou a matriz. E o outro não. E porque, veja que o princípio é o mesmo do que aconteceu lá no Éden. Onde que Eva e Adão caíram? Por que eles caíram? Por que eles pecaram? Por falta de fé. Eles pecaram porque eles não tiveram fé no que Deus falou. Deus falou que se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Eles creram? Não. Eles creram no diabo. Ah, vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só que maravilha. Então eles creram no diabo e desconfiaram, descreram em Deus. Agora, quando nós olhamos aqui para essa dupla de irmãos, Caim e Abel,
uma coisa que muitos se enganam é que uma pessoa religiosa vai para o céu e a pessoa que não é religiosa vai para o inferno. O ateu vai para o céu, o crédulo, o crente... Aliás, o ateu vai para o inferno, o crente vai para o céu. Nós temos dois homens profundamente religiosos, Caim e Abel. Por quê? Para começar, os dois têm a intenção de fazer uma oferta a Deus. Então, para isso, eles precisam acreditar que Deus exista. Eles sabiam que Deus existia. O Senhor se comunicava com eles, o Senhor falava com eles. E eles falavam com o Senhor. Caim orava, porque ele conversava com Deus. Então, ele era um homem religioso. Dentro do termo religioso, que é uma pessoa que ora, que oferece sacrifícios, que cultua a Deus, ele era um homem religioso. Ele falava com Deus, ele oferecia ofertas a Deus, não é? Mas, então a religião em si não presta para nada, para coisa alguma. Ser religioso, Caim não estava condenado por ser ateu. Não, Deus estava ali o tempo todo dialogando com ele e com seu irmão Abel. Mas eles tinham também uma outra coisa, eles tinham a lembrança e as histórias contadas por Adão e Eva de como Deus havia resolvido o problema da nudez deles lá no Éden. Como? Matando um animal, tirando a sua pele e cobrindo Adão e Eva com a pele de um animal. Então, eles aprendiam, já tinham aprendido que Deus se agrada de sacrifícios. Que é de sacrifícios que Deus se agrada. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, nós temos uma explicação melhor aqui sobre esse sacrifício que Abel ofereceu. Pela fé, olha aqui a fé. Está vendo? Olha a fé. Foi por fé que ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por quê? Por fé? Porque eu já expliquei, ele estava matando o primogênito do seu rebanho, ele estava eliminando aquilo que poderia dar continuidade no seu rebanho e dar continuidade no seu sustento. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Porque todo ser humano é justificado pela fé. Quando alguém pergunta assim, mas e antes de Jesus? Como é que a pessoa podia ser salva crendo em Jesus para ser salva? Porque ela tinha fé. Ela tinha fé de que Deus iria prover um sacrifício para salvá-la. Como proveu. Nós temos fé que Deus já proveu o sacrifício. Nós não estávamos lá há 2000 anos vendo a crucificação de Jesus. Não estávamos. Mas nós cremos na palavra de Deus que diz que foi assim. Então, por fé, nós somos salvos. E antes disso, tinha os profetas que anunciavam, e o primeiro anúncio foi feito lá no Éden, que do filho, do descendente da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente, e que de animal morto e sua pele tirada foi o que Deus usou para cobrir Adão e Eva, a nudez de Adão e Eva. Então, uma pessoa com um pouquinho de entendimento ali, ela já saberia, é isso aí então que Deus quer. Deus quer que morra um inocente para pagar pela culpa do pecador. E ao longo de todo o Antigo Testamento, os sacrifícios de milhares ou talvez até milhões de animais apontavam para aquele que um dia viria e seria identificado por João Batista como eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era assim que uma pessoa era salva, pela fé. Justificada pela fé também, como nós somos hoje. Então aqui em Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Como que Abel fala depois de morto? Porque ele ofereceu um sacrifício que nunca tem fim, que nunca terminará. Claro que ele foi consumado já, mas a sua representação sempre existirá. No Antigo Testamento, ele sacrificava animais para apontar para o sacrifício que aconteceria um dia na cruz, quando o Filho de Deus viria morrer pelo pecador. E agora, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, com pão e vinho, que são um retrato do corpo e do sangue de Cristo, separados um do outro, porque o pão está separado do vinho, assim como o corpo de Cristo na cruz estava separado do sangue, nós estamos também apontando para aquele sacrifício que é eterno. O valor dele é eterno.
Então, por isso que Abel, até depois de morto, ainda fala, o testemunho dele. Mas voltando agora aqui para apenas mais uns pontos aqui, em Gênesis capítulo 4, no versículo 5, então, mas para Caim e para sua oferta Deus não atentou, porque não era por fé. Não era por fé. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Irou-se contra quem? Contra Abel? Não. De Abel ele tinha inveja. Mas ira ele tinha contra o Senhor, que escolheu a oferta de Abel. De Abel ele tinha a inveja por ter sido escolhido, por ganhar o primeiro prêmio. Mas do Senhor, que era o juiz daquela competição, vamos chamar assim, ele tinha ira. Ele estava muito bravo. Segura isso que eu falei agora, que você vai entender o porquê. Irou-se Caim, versículo 5, fortemente, descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Esse versículo 7, eu também já acreditei que ele dizia uma outra coisa completamente diferente. Mas agora, lendo alguns comentários de autores e também pesquisando aqui no hebraico como é que é isso aqui, eu descobri umas coisinhas que são interessantes. Olha só. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? É. Se você fizer bem, você vai ser aceito. Não é? Como que ele tinha que fazer o bem agora, Caim? Se arrependendo. Se arrependendo da sua ira. De ter se irado, de ter considerado aquilo uma situação tão ruim, assim, transformado aquilo numa tempestade, né? E se não fizeres o bem, se não fizeres bem, se não agires bem, né? Continuando então a odiar o seu irmão, o pecado jaz à porta. Essa passagem que eu não entendi, o pecado jaz à porta. O que quer dizer o pecado jaz à porta? E sobre ti será o seu desejo. Eu ficava pensando assim, deve ser o desejo do pecado vai influenciá-lo. Ele será dominado pelo pecado que jaz à porta. Eu sempre achei que era isso aí, sempre entendi assim. Né? Mas sobre ele deves dominar. Quando você lê isso aqui em inglês, muda completamente. Muda completamente. Porque em português você tem o seu, né, o dela, o dele, que serve tanto para coisas como para pessoas. Mas em inglês não. Em inglês você tem quando fala de pessoa e quando você fala de uma coisa. E aqui, sobre ti será o seu desejo. Ele está falando do desejo de Abel. Por que está falando do desejo de Abel? Porque Caim era primogênito e Abel devia a Caim honra e obediência, porque ele era o irmão mais velho. Normal, isso ao longo de toda a Bíblia é assim que acontece. O irmão mais novo deve obediência ao irmão mais velho. Até hoje, em casa, você tem muitos filhos, né? A gente sabe que o mais velho é o que manda e o pequeno obedece, né? Obedece quem quer, né? Quem tem que obedecer. E sobre ti será o seu desejo. O desejo de Abel seria para com Caim. Para com Caim. Para andar em submissão a Caim, em obediência a Caim. Mas sobre ele, sobre Abel, no versículo, na continuação, sobre Abel deves dominar Caim. Você deve dominar sobre o seu irmão. Ou seja, por que você ficou tão irado com aquela situação toda da oferta? Acaso não é você que deve mandar no seu irmão Abel, e não é Abel que deve obedecer você? Você não perdeu a sua posição de destaque e de preeminência nessa família. É basicamente isso que está acontecendo. Mas por que o pecado jaz à porta? E aí que vem uma coisa interessante. Quando você pega uma Bíblia interlinear, hebraico-português, ou hebraico, deixa eu ver se eu tenho aqui, o pecado... Eu tenho uma aqui que é interlinear hebraico-português. A palavra é chatá.
Sei lá se é assim que pronuncia hebraico. Eu nunca falei hebraico na minha vida. Mas então, essa palavra chatá, ela pode significar pecado e pode significar oferta pelo pecado. Eu gostei desse significado. Ela pode significar oferta pelo pecado. Então, eu gostei desse significado mais do que pecado. Porque se você ler aqui, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, a oferta para o pecado está bem ali à sua porta. Eu enxergo Deus, o Senhor, provendo uma oferta pelo pecado de Caim, bem ali, na porta da casa dele. Se ele quisesse se arrepender e fazer uma oferta pelo pecado nos moldes daquela que Abel tinha feito, matando um animal, ele seria aceito também. Não era uma competição para ver quem chegava primeiro. Era, na verdade, uma prova ou uma coisa para ver quem tinha entendido realmente aquilo que era do agrado do Senhor. Percebe? E assim seria ao longo de toda a Bíblia, e assim é hoje. Se tem alguém aqui me escutando e que deseja trazer para Deus uma oferta religiosa que não é de fé, você é um Caim. Você é um Caim. E os Caíns existem hoje na cristandade. Lá em Judas foi avisado que eles viriam. Judas capítulo 1, só tem um capítulo de Judas, falando aqui dos que se introduziriam na cristandade, versículo 10, esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Que caminho de Caim? De querer oferecer a Deus algo que não provém de fé. Religião é isso. Oferendas religiosas são isso só. Não provém de fé. Como a oferta de Abel. Lembra que eu falei? Ele estava matando um que deixava... o futuro dele ficava incerto, mas ele confiava que Deus ia prover. Assim como Abraão, quando leva o seu filho para o monte, para obedecer a ordem que o Senhor tinha dado, de sacrificar o seu próprio filho Isaque, Isaque observa e fala, pai, Abraão, trouxemos o fogo, a lenha, o cutelo, a faca, né? Onde está o animal? Cadê o cabrito para... né? Cadê o animal para ser sacrificado? Deus proverá o cordeiro, meu filho. Abraão fala. Como proveu, tinha depois lá um bode preso pelos chifres num galho. Então, a oferta de fé é aquilo que não tem os que são apenas religiosos. Por isso que eles tomam o caminho de Caim, são levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quem era Balaão? Balaão é aquele que, para ganhar dinheiro, ele se propôs a amaldiçoar o povo de Israel. E hoje você tem muitos na cristandade que estão ali só por dinheiro. Não são pessoas que creem verdadeiramente, são pessoas que entraram pelo caminho de Caim, ou seja, tomaram a porta errada para querer chegar na presença de Deus, tomaram a porta da religião apenas, sem fé, religião sem fé, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, ou seja, querem ganhar nesse caminho. E pereceram na contradição de Coré. O que foi a contradição de Coré? Foi quando Coré e mais os seus, que o acompanhavam, ele criou uma rebelião, porque ele quis tomar o lugar de Moisés e de Arão. Ele quis tomar o lugar daqueles que Deus tinha colocado sobre o povo de Deus. Então são os que hoje, por exemplo, adotam o título de apóstolo. Não tem apóstolo hoje. Os únicos apóstolos são aqueles que o Senhor escolheu para formar o fundamento da igreja. Hoje não existem mais. Então, voltando lá a Gênesis, eu acredito que isso aqui já dê bastante coisa para a gente pensar, e principalmente para aqueles que talvez ainda não conhecem a salvação, talvez não conheçam a salvação, entender que você não se aproxima de Deus a não ser pela fé. Pela fé.
né? Quando fala lá em Romanos capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé. Porque se não fosse assim, ele teria de que se gloriar. Então você não pode se aproximar de Deus por qualquer obra sua, por qualquer atividade sua, por qualquer religião. Você só pode se aproximar de Deus pela fé. E fé em quê? Fé na palavra dele, fé no Filho dele, que Deus entregou para morrer na cruz por mim e por você. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.